A noite dessa quarta-feira, dia 4 de outubro, já está na história. Ah, Gabriel, mas ela ainda nem aconteceu, mas já está na história. Independente do que acontecer na quarta-feira, dia 4 de outubro, no estádio Beira-Rio, aqui em Porto Alegre, essa noite estará na história de Fluminense Internacional, mas principalmente do Fluminense. Eu espero que seja uma noite lembrada com alegria. Seja a segunda noite mais importante das nossas vidas. Mas, para isso, a gente vai precisar vencer o Inter dentro do Beira-Rio. Tudo que você precisa saber sobre essa partida você encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação, sou tricolor de coração. E esse vídeo aqui é o vídeo de pré-jogo de Fluminense Internacional. É simplesmente o maior vídeo de pré-jogo da história do Raiz Tricolor. A Raiz Tricolor começou em 2018 e a gente está aqui agora em Porto Alegre fazendo a nossa sexta e última cobertura fora do Rio de Janeiro nessa Libertadores 2023. Obviamente, não a última cobertura na Libertadores, espero eu, né? Enfim, o jogo é hoje, às 9h30 da noite, horário padrão da Globo, porque a Globo transmite. Transmissão da Globo e da Paramount Plus, mas obviamente, assim como eu fiz com todos os outros 11 jogos da Libertadores, estarei ao vivo, diretamente do estádio, dessa vez do Beira-Rio, fazendo a transmissão em áudio da partida. Você sabe, você vai poder assistir o jogo aí na sua TV, tranquilamente, mas sem delay nenhum, a gente vai estar ao vivo, diretamente do Beira-Rio, trazendo toda a emoção, cara. E aí, emoção em todos os sentidos. Eu falei no último vídeo, né, no vídeo de pré-jogo do jogo de ida, que Fluminense e Internacional não empatavam desde 2016. E empataram, né? No final das contas. São 91 jogos até hoje, 30 vitórias nossas, 34 vitórias deles e 27 empates. Empataram, né, no jogo passado. Empate hoje dá pênalti. Quem ganhar, leva. A conta é simples. É jogo único na casa dos caras. Quem ganhar o jogo, leva. E se empatar, tem pênalti. Eu normalmente faço um roteirozinho para saber ali mais ou menos cada tópico, o que eu vou falar, essas informações de números também normalmente eu salvo aqui. Mas dessa vez, cara, a verdade é que eu até salvei as informações dos vencedores, né? E sobre a arbitragem. Mas o resto é no freestyle, cara. Porque tá todo mundo extremamente ansioso. Eu chutaria que a gente tem aqui por volta, nesse momento, né? Quer dizer, nesse momento você pode estar assistindo isso depois, mas por volta de 5 mil tricolores que vieram para cá pro jogo, sendo que foram 4 mil ingressos disponibilizados, ou seja, tem muita gente aqui sem ingresso. Eu achei que era uma questão de internet, né? De tipo assim, quem tem ingresso fica quieto, quem não tem é que vai reclamar, mas não. Aqui hoje mesmo no hotel eu encontrei 3 que estavam sem ingresso. Na rua, enfim, a gente vai lá almoçar e etc. Muita gente falando, não, eu tenho ingresso, meu filho não tem. Enfim, bizarro isso. Tem muito tricolor por aqui. Aonde você vai, você acha tricolor. A galera vem em peso, porque a galera foi em peso lá pra Avejaneira em 2018. Pra você ver a galera, em 2008, perdão, pra você ver a galera foi em peso pra Curitiba em 2018, na semifinal daquela Sula. Enfim, e a galera foi numa quantidade razoável lá pra Assunção em 2009. Tô citando as nossas semifinais continentais, né? Mas aqui vai ser diferente, tem que ser diferente. Dessas 3 aí, a gente ganhou 2, perdeu 1, né? Vai ser semifinais. Mas hoje aqui são 4 mil ingressos, tem muita gente por aqui e a torcida veio pra apoiar. Lá em relação ao Internacional, ao estádio e à pressão, a gente estava conversando com alguns jornalistas e, cara, uma parada que eles falaram é que não tem 4 mil ingressos assim disponibilizados para outros times desde que o Beira-Rio reformou, assim, praticamente. Falando de cabeça, obviamente, né? Normalmente é 1.500, 2.000, aí às vezes eles dão um pouquinho mais, mas normalmente é isso. Vai ser como se você tivesse no Maracanã a norte superior inteira pro Fluminense. É muita torcida, é muita força, porque a gente tá desesperado, cara. A gente quer essa final. Ninguém quer mais essa Libertadores do que o torcedor do Fluminense. E pro jogo de hoje, se a gente falar em clima, é óbvio, aqui
cobertura da imprensa que é muito forte também de Inter e Grêmio, 24 horas falando sobre isso. É o jogo da semana. Mas Palmeiras e Boca é um tricampeão, um hexacampeão. Não, gigante. Palmeiras e Boca, obviamente, é um confronto gigantesco. Mas tá todo mundo querendo ver esse Fluminense Inter. Tá todo mundo querendo parar pra ver o que vai acontecer no Beira-Rio. E aí a gente fala de bola em campo, né? Porque nesse quesito, a gente fala de bola em campo porque tá todo mundo querendo ver o que o Diniz vai fazer, o que o Kudê tem alguma carta na manga que ninguém tá sabendo. Tá todo mundo querendo saber se o Diniz vai surpreender ou não, se o Diniz vem com o Alexander, enfim. Essa é a grande dúvida da humanidade. E segue sendo a grande dúvida da humanidade. O quê? De onde viemos? Não é essa a dúvida, a grande dúvida da humanidade. Cientistas discutem quem o Fernando Diniz vai escalar no time titular. É isso. Prováveis escalações estão aí. Eduardo Kudê, pelo que se comenta aqui, ninguém fala na possibilidade do Kudê de colocar um time diferente do que iniciou o jogo no Maracanã. Rocher, Hugo Malo, Vitão, Mercado e René, Johnny, Maurício, Alan Patrick, Arangues, Wanderson e Ener Valencia. Eu distribuí aí o time um pouquinho diferente talvez do que as posições que eles fazem, mas é mais ou menos isso daí. E o time do Fluminense, vocês estão vendo ali, já teve 2 expulsos. tá virando rotina, né? Se virar rotina ganhar e fazer gol também, né? No Inter, pelo menos, a gente com 1 a menos deu certo. Mas eu botei 2 a menos ali de propósito. Fábio é o goleiro, o Guga na lateral direita. Pra quem não se lembra, Samuel Xavier foi expulso no jogo de ida. E com isso o Guga assume, né, a lateral. Na zaga, Nino, Felipe Melo. Na lateral esquerda, Marcelo. O meio de campo tem o André. E o ataque tem John Arias, Keno e Germancano. Por que eu deixei esse espaço ali no meio de campo? Porque são as dúvidas que a gente tem. O Fernando Diniz não. O Fernando Diniz já escolheu o time. A gente é que não sabe ainda com certeza, né? O Fluminense pode entrar. E aqui, eu hoje estava tentando explicar, ontem, né, no caso para vocês, para um jornalista da Rádio Gaúcha, como falar, né, sobre essa formação do Fluminense, das opções, né, sem ficar muito repetitivo. Vendo, óbvio que fica muito mais fácil. Ou o Fluminense vai entrar com o Alexander ao lado de André e vai ter Paulo Henrique Ganso armando, e teria um time mais normal e mais parecido com o time que foi campeão carioca, né? Com um 4-3-3 ou um 4-1-4-1, né? Que pode também acontecer do Arias voltar e o Alexander adianta. O Fluminense às vezes faz esse 4-1-4-1 aqui também, né? Enfim, seria esse time um pouco mais padrão. Pode acontecer do Alexander ser titular, mas não ser o Ganso, e o Fluminense entrar com algo mais parecido com o que com um time que a gente ainda não viu, né? Esse 4-2-4 com Alexander e André jogando pelo meio de campo e sem o Paulo Henrique Ganso. Acho que a única vez talvez que a gente tenha visto isso, estou falando de cabeça agora, foi contra o Fortaleza, né? O time sentiu falta da criação do jogador do Ganso, mas ficou um pouco mais protegido dos contra-ataques com o Alexander. Dei um pausezinho aqui, fui conferir, foi exatamente essa escalação, mas mudava os 2 laterais, né? O Samuel e o Diogo são pelo Guga e pelo Marcelo agora. Bem, essas são as 2 possibilidades com o Alexander. Aqui a gente veria um 4-2-4 quando o Fluminense tivesse a bola, mas um 4-4-2 quando o Fluminense não a tem. E tem a terceira possibilidade, que pra mim é um pouco pior, que é o Alexander não jogar. E aí a gente teria Ganso jogando pelo meio, por várias vezes a gente veria um time não muito compacto. Teria um time com uma qualidade absurda de bola, uma possibilidade gigante de contra-ataque, mas um time que, quando tiver a bola e for contra-atacado, tem problemas de recomposição com o Ganso, com o John Kennedy, com o Marcelo e com o Felipe Melo. Então, essa pra mim seria a escalação do jogo de ida, é a escalação que indicava que o Diniz repetiria, mas é a escalação que eu considero a pior dessas possíveis, né? Nas entrevistas, tanto com o Felipe Melo, quanto pela fala do Roger Flores lá também, tudo dá a entender de que o Alexander será titular. De que o Alexander entra, o Fernando Diniz mexe, coloca o Alexander, saca o John Kennedy, ganha uma opção para o segundo tempo de atacante e ganha uma consistência um pouco maior no meio de campo. Teria muita qualidade. Lado esquerdo do Fluminense com Alexander, Ganso, Keno,
Marcelo e às vezes até com o John Arias caindo desse lado aqui, ganha muita qualidade mesmo. E claro, a recomposição do Alexander cobrindo também as costas do Marcelo, o Keno dando tudo fisicamente, pode ser um pouco melhor. Óbvio que a gente não vai ver um jogo no Beira-Rio com a mesma tranquilidade que a gente viu o jogo no Maracanã, ou até mesmo com a mesma tranquilidade que a gente viu lá no Defensores del Chaco. Porque muita gente falou, não, tem que botar o time pra frente e matar o jogo igual fez lá. Mas 1-0 aqui não mata o jogo. Lá matava, fazia 3-0 no confronto. Aqui 1-0 vai fazer 3-2 no confronto. Então o Fluminense acho que pode ter ali, acho que deveria, e acho que vai ter um pouquinho mais de prudência, diria eu. Bem, esse é o time provável do Fluminense contra o Internacional. Vai ter mexidas, não sabemos. Isso aí só na hora do jogo, mas o provável é esse daí. Só sobre os pendurados, né, porque é importante falar. Do Fluminense, tanto o Felipe Melo quanto o Nino, os dois zagueiros, e além deles, o John Kennedy, né, são os 3 jogadores que estão pendurados. O que isso quer dizer? São os 3 jogadores que, se tomarem um cartão amarelo hoje contra o Internacional, não disputam a final da Copa Libertadores da América. Exatamente. Eu vou repetir. Nino e Felipe Melo e John Kennedy. Esses dois aqui, Nino e Felipe Melo, me preocupam muito para uma final. Mas, meu amigo, eu quero muito estar preocupado com isso. Quero muito, porque significa que eu tô na final da Libertadores. Sobre a arbitragem. Assim, eu só acabei não falando um negócio que provavelmente a gente vai ver um jogaço, tá? É bem provável a gente ver um jogaço no jogo de hoje, assim. Porque mesmo que seja um jogo nervoso, a gente provavelmente vai ver um jogo de muita tensão e, claro, né, tem a história dos pênaltis. A arbitragem da partida será feita pelo senhor Jesus Noel Valenzuela Saez. Jesus Valenzuela, né? Árbitro venezuelano que apitou Fluminense e Olímpia, o jogo lá na casa do Olímpia, lá no Paraguai, e que inclusive expulsou um jogador do Olímpia no segundo tempo, sem VAR, sem nada. Né? Deu o segundo cartão amarelo pro Fernando Cardoso lá no jogo Defensores del Chaco, ainda no meio do segundo tempo. Ou seja, não é um árbitro que é caseiro, não é um árbitro que é nada disso. E é um árbitro com muita experiência nesse ano. Né? Tem 39 anos, mas nesse ano já apitou. Só pra você ter noção, assim. Na primeira fase da Libertadores, ele apitou Fortaleza 4-0 no Deportivo Maldonado, né, naquela fase prévia lá atrás, mas só na fase de grupos ele apitou The Strongest River, Argentino Júnior e Corinthians, Racing e Flamengo, Patronato e Olímpia, Palmeiras e Bolívar. Aí nas oitavas apitou ida e volta, apitou River e Inter e Racing e Atlético Nacional. Nas quartas de final da Libertadores, ele apitou a volta do Fluminense e Olímpia, mas tinha apitado a ida de Corinthians e Estudiantes na Sul-Americana, apitou Copa do Mundo no ano passado, apitou a Copa do Mundo no ano passado, não, perdão, a Copa do Mundo desse ano, a Copa do Mundo, aliás, não isso, a Copa do Mundo do ano passado, porque foi em dezembro, né? Copa do Mundo 2022, apitou 2 jogos da Copa do Mundo, apitou jogo das eliminatórias agora, então assim, é um árbitro que pode errar, porque obviamente todo mundo erra, mas é um árbitro credenciado para essa partida. Não é um árbitro que caiu ali de paraquedas ou que tem um histórico muito ruim. Tomara que... Cara, e isso eu sempre falo, eu prefiro perder sem ter um roubo de arbitragem. Tem gente que prefere que quando perca tenha um roubo de arbitragem para poder reclamar. Eu, pelo contrário. Eu prefiro perder sem o roubo do que perder com um roubo de arbitragem. Porque eu só iria me irritar muito mais. Então, assim... Tomara que ele faça uma boa arbitragem, tomara que ele não roube pro Fluminense, não roube pro Internacional, não erre em nada. Tomara que isso aconteça, tá? É isso. O pré-jogo, espero eu que o segundo maior pré-jogo do ano. Espero eu que seja isso. Importante detalhe, tá? Pênaltis, né? Circulou por aí, eu falei num vídeo ontem, mas o vídeo acabou não tendo muita audiência. Circulou por aí uma lista de cobradores de pênalti, alguma coisa mentira, assim, falando que cada um cobrou 20 pênaltis, mas o Fluminense treinou pênalti. A gente não tem informação de como foi o desempenho, mas a gente sabe que os batedores ali, né, dentro dos que normalmente jogam no Fluminense, Ganso, Cano e Marcelo são batedores, normalmente estão entre os titulares. Você ainda tem Germancano, né? Eu falei Ganso, Arias e Marcelo são os batedores. Germancano
não tem tanta qualidade, assim, já mostrou isso, mas normalmente é escolhido pelo Fernando Diniz, e você tem outros jogadores que já foram batedores em outros clubes, ou tinham algum histórico, como o Lima, o John Kennedy foi batedor na base do Fluminense, apesar de bater todos iguais, me incomodou. Keno já foi, Guga já foi batedor no Avaí, bateu no Atlético Mineiro também. O Léo Fernandes era batedor, apesar do histórico ruim aqui. Todos esses que eu citei já foram jogadores que foram cobradores de pênalti. Além de Marlon e André, que quando tiveram ali uma chance de poder bater um pênalti, fizeram. Vamos ver. Não vou falar que eu não espero pênalti, né? Porque vai que rola a bola e toma um gol, eu já estou esperando pênalti. Mas fato é que eu quero estar na final, não importa a forma. Beleza? É isso. Tamo junto. Previsão de chuva pro jogo de hoje no Beira-Rio. Vai ser uma batalha futebolística. Espero que o vencedor seja a gente. É isso. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.